Alvíceras, capítulo 6 da Didaquê, a doutrina dos 12 apóstolos. Versículo 1. Vigia para que ninguém te afaste deste caminho da instrução, ensinando-te o que é estranho a Deus. Ele vai dizer aqui, ele vai dar como referência Mateus 24, 4. Mateus 24, 4. Que diz assim: Jesus respondeu: atenção para que ninguém vos engane. Atenção para que ninguém vos engane. Pois se puderes portar todo o jugo do Senhor, serás perfeito. Se não puderes, faze o que puderes. Versículo 2 é um outro versículo que também vamos tentar aqui dar a mão à palmatória, né? Vamos tentar fazer o outro lado, né? O lado do acusador, daquele que vê na Didaquê um texto não ortodoxo e por isso seu conteúdo não deveria, não deve e nunca deverá ser canônico. Por quê? Porque realmente o versículo 2, se você quiser torcer um pouco a interpretação, você pode ver nele um problema. Ele diz, vou repetir: pois se puderes portar todo o jugo do Senhor, serás perfeito. Se não puderes, faz o que puderes. Esse se não puderes, faz o que dá, faz o que puderes, né? É meio que dizer, dependendo de quem interprete, olha, o que você fizer tá bom, né? Então, tem que se esforçar para ser santo, tem que se esforçar para buscar Deus, tem que se esforçar para suportar o jugo do Senhor, mas aí faz o que você puder, tá bom. Isso não estimula a busca da perfeição. Então, não seria ortodoxo isso aqui, né? Isso aqui não vai ao encontro do que pode ser verificado em outras passagens do Novo Testamento e também do Antigo. Mas aí eu novamente volto naquele ponto que eu já tinha colocado em outros vídeos. Se você quiser ler ao pé da letra este e qualquer outro texto, você vai errar sempre. Você não tem que ler ao pé da letra este versículo. Então, se puderes portar todo o jugo do Senhor, serás perfeito. Se não puderes, faz o que dá e está tudo bom. Você vai ler isso ao pé da letra? Então você vai achar que realmente é só fazer o que dá e o que você puder fazer já está bom, já agrada a Deus e está tudo certo. Mas não é para ler nessa clave, né? É óbvio que isso aqui é uma linguagem mais solta, mais corrida, não é um conselho que a pessoa está dando preocupada com a literalidade das palavras. A pessoa está preocupada em se fazer entender e ela, creio eu, entende, ela sabe que a pessoa que vai ler, o seu primeiro leitor da época, vai ler e vai entender, né? Só que com o passar dos anos, dos séculos, até dos milênios, as palavras vão sendo desgastadas e numa tradução de uma língua para outra, ainda mais uma língua, uma escrita tão arcaica para o português, por exemplo, esse trâmite todo, esse trânsito todo, até chegar nas nossas mãos em português, tem esse problema. Seria necessário irmos no grego da Didaquê. Infelizmente, esta versão aqui que a gente está lendo, a gente não está com o texto em grego. Teríamos que procurar a versão em grego deste texto para poder saber quais foram as palavras gregas utilizadas. Mas certamente, pela minha experiência aqui de crítico textual, certamente é uma frase, né? É uma orientação daquelas que você não pode pegar o pé da letra, tá? Até porque na própria Didaquê, e a gente sabe que na própria cultura das pessoas daquela época, eles eram muito, muito exigentes com relação ao comportamento, né? Eles eram muito castos, ou enfim, ascéticos, muito preocupados com a santidade, em média, muito mais até do que hoje. Então é óbvio que pessoas assim, muito mais preocupadas com o viver espiritual, é óbvio que eles já sabiam, né, de antemão, que se converter era ter esse tipo de conduta, esse tipo de comportamento. Então, quando ele diz aqui, olha, tenta suportar o jugo do Senhor, mas se não puderes, faz o que puderes, ele está dizendo para pessoas assim, que muito mais do que nós suportavam
ou chegavam perto de suportar o jugo do Senhor, muito mais do que nós. Então tem que ter isso em mente. 3. Quanto aos alimentos, toma sobre ti o que puderes suportar, mas abstente completamente das carnes oferecidas aos ídolos, pois este é um culto aos deuses mortos. Então, alguma comida, né, na verdade, não só carne, que é oferecida a um ídolo, você não pode comer. É o que diz a Didaquê. Se for trazer para os dias, odiernos, doce de Cosme e Damião. Não coma. À luz deste versículo da Didaquê. Não coma. Por quê? Porque não é uma carne, mas é uma comida oferecida a ídolos, Cosme, Damião, etc. Então, não coma. Não coma doce de Cosme e Damião. Ah, mas tem um versículo canônico, bíblico, que diz que beberão veneno, bebida mortífera, e não vos fará dano algum. Então não dá para interpretar bebida mortífera, comparar isso com doce de Cosme e Damião. O contexto é outro, a intenção comunicativa é outra, não se compara. Se você já sabe de antemão, né, que aquilo ali é um veneno, e você toma, você está desafiando a Deus. O contexto daquele versículo é: se você, sem saber, tomar um veneno, você não vai morrer. É mais ou menos assim, grosso modo. Não é você sabendo que aquilo ali é um veneno. Ah, deixa eu tomar aqui só para provar que não vai acontecer nada, ainda vou. Claro que não. Tá bom? Então, fechamos a primeira parte da Didaquê. Na próxima aula, aí, no próximo vídeo, veremos a segunda parte, que começa no capítulo 7, que vai tratar da liturgia. Até então, a primeira parte da Didaquê tratou apenas de fazer orientações morais, espirituais, de comportamento. Coma isso, não coma aquilo, não procure feiticeiro, ande com fulano, não ande com ciclano, esse tipo de coisa, né? Agora, na próxima parte do livro, a gente vai tratar de assuntos litúrgicos, da celebração dos ritos da época. Tá bom? Até a próxima, se Deus quiser.